Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ter a nossa live sobre redação do Enem, porque o professor Ricardo, ele nunca apareceu por aqui, mas ele vai dar algumas dicas para vocês sobre como vocês podem ir melhor na redação em janeiro. Então, eu só vou esperar ele entrar e aí a gente começa a live. Só vou ver se ele tá entrando, gente. Oi, Oi, Vitória, Ricardo, tudo tudo bem? bem? Tudo e você? Prazer. Pô, tudo ótimo. Bom, gente, é a primeira vez que a gente também tá se vendo aqui e conversando, viu? A gente só falou por mensagem. É verdade. Mas muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Eu queria pedir para você apresentar, se apresentar rapidinho para o pessoal, como é a primeira vez que você está aparecendo por aqui. Não, tá ótimo. Prazer, Vitória, né? Isso. Bom, meu nome é Ricardo, eu sou professor de português. Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro Enem, né, do novo modelo, né, em 2009, 2010, né? Então, quando eu estava no terceiro ano, foi o ano de 2010. Aí eu fiz cursinho, né? E aí eu entrei no vestibular, eu entrei pela FUVEST, né, no curso de letras, lá na USP. E, bom, desde que eu entrei na USP, eu sempre me envolvi com cursinhos populares. Então, eu Uhum, trabalhei voluntariamente no cursinho da Poli, da FEA, no cursinho da FEFELESH, que foi um cursinho que a gente fundou lá no prédio de Filosofia e Letras. Então, legal. eu próximo assim, desse movimento de preparatória para o vestibular, né? Aham. Também trabalho com produção de simulados, faço exercícios modelo Enem, né? Por isso que eu criei a página do Lab, lá que está essa conta que eu estou utilizando. Então, para Sim. socializar esse conhecimento que eu vim desenvolvendo, né? E trabalho no colégio também, dou aula para o ensino médio, na faixa etária de vocês, né? Muito 14, legal. 17. Ah, então você tá bem por dentro da área, é isso. Opa, vivo, respiro Enem todo dia, eu adoro. Nossa, sim. Não, então vai ser muito boa a nossa conversa hoje. Eu vou tentar usar essa nova configuração aqui que dá para apresentar foto. Eu não sei se vai dar certo. Qualquer coisa eu tô com o meu computador aqui e aí eu viro a câmera. Mas Ah, beleza. tá ótimo. Deixa eu ver. Pessoal que tá chegando, bem-vindos. Ó, é. Eu não sei se eu consigo. Eu não consigo mudar muito meu rosto de lugar, mas eu acho que pelo menos vai dar para ler o resto, assim. Aí eu vou trocando aqui. Então tá ótimo. Bom, é. Já começamos já? Não, então Sei fica que à vai. vontade aí, como você quiser começar, e a gente vai conversando. Eu mesma eu prestei Enem 2 vezes, né? Eu fiz uma vez treineiro e fiz o ano passado também, que eu tava no terceiro, mas só também. Então. Entendi. Aí você se formou no passado ou você tá no terceiro esse ano? Não, me formei o ano passado. Esse ano eu tô fazendo meio que um preparatório pra poder fazer faculdade. Legal, bacana. Bom, a gente vai falar de redação Enem, né? E você vai fazer FUVEST, VUNESP e outras bancas também? É, eu não vou, esse ano eu não vou. Mas você vai fazer o Enem? Esse, Enem? esse ano, eu fiz o ano passado, mas esse ano eu também não vou fazer. Eu tô meio que Entendi. indo por outros lados, assim, mas a Milva Entendi. vai fazer. A Milva vai fazer Enem, vai fazer A outra FUVEST, colega sim. do grupo. Que é a outra idealizadora do projeto. Entendi, não, bacana. Não, eu fiz essa pergunta, mas como você já fez as anteriores, né? Acho que com o sentimento de criar uma conversa, né? Como se tivesse com cada um dos estudantes aqui, né? A gente pudesse conversar também sobre, antes da gente entrar nos slides seguintes, que são, né, o que é considerado em cada critério da redação, né, entender o gênero da redação que a gente vai trabalhar, né? Porque Sim. né, na Unicamp, por exemplo, né, para o universo mais paulista, né, ele faz uma alternância de gêneros, né, então pode ser manifesto, pode ser carta, né, pode ser uma síntese, tem várias possibilidades. Uhum. Nas bancas da VUNESP, que é na Universidade do Interior, dos Interiores, né, na, na banca da FUVEST para a USP e no Enem, a gente tem um gênero em comum, que é o texto dissertativo argumentativo. Sim. Então, a gente vai falar sobre uma dissertação argumentativa, e aí essa base ela vale, né, para essas bancas, e aí a gente vai olhar em especial para como o Enem, né, como o professor, o corretor, né,
olha para esse tipo de texto. Uhum. Posso E só fazer uma pergunta rapidinho? pode, para. Porque assim, eu acho extremamente difícil fazer uma dissertação, colocar argumentos em 30 linhas. Tipo assim, eu acho que é um espaço muito pequeno, muito pequeno. E aí eu não, eu queria te perguntar, não sei se você sabe por que que foi definido 30 linhas e ou por que não deixaram mais, ou assim, era uma pergunta, uma curiosidade que eu sempre tive. Eu acredito que, num primeiro momento, imagina que a gente faz para esses vestibulares uma correção em massa, que cada corretor, em média, ele vai corrigir de 700 a mais de 1.000 textos, né, por É, vestibular. Então, como é uma correção que a gente demora de 2 a 5 minutos por texto, né, o fato de ser uma única folha, né, então você vai, mais uma, é como se fosse uma linha de produção. Eu acho que se entendi. tivesse folha, talvez quebraria um pouco o processo né, desse trabalho humano em linha de produção, digamos assim. É verdade, tá. É. Nossa, é muito texto que cada corretor Muito. corrige, senhor. Assim, aproveitando, né, esse momento para falar sobre a correção do Enem especial, né, é uma das correções mais justas que eu conheço, assim, né, dentro dos bastidores, porque, digamos que eu, professor Ricardo, coloquei 120 no critério, o outro professor colocou 40, tem uma discrepância de 80 pontos, tem alguma coisa errada aqui, né? Sim. Entra um terceiro corretor para ver o que aconteceu. Então, Ah, se os legal. dois corretores colocarem a mesma nota, segue, né? Agora, se tem uma discrepância grande, alguém está errado, né? Porque é Sim, para ser exatas, digamos assim, entre aspas. entendi. Então, Legal mesmo. Bom, pode dar continuidade aí, foi só uma curiosidade. beleza. Não, fique à vontade, assim, pra gente conversar, fiquei com mais à vontade também. E o pessoal que está assistindo também, quem quiser comentar, fazer alguma pergunta também, a gente vai Fique à trocando junto. vontade. E, bom, então é um gênero dissertativo argumentativo, né? Ou seja, né, é um texto que ele é estrutural, né? Então aquela estrutura clássica que a gente vê na escola, da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, ela é fundamental, né? Ela é considerada dentro de um dos critérios como parte da avaliação. Uhum. É importante que esse texto a gente omita um ponto de vista para o tema que a gente vai, né, desenvolver, né? E desse ponto que a gente vai se posicionar, que a gente possa defender as nossas ideias, né? Uhum. E, para finalizar, entra um toque do texto que é um toque, né, né, de uma atuação enquanto estudante também política, que é, né, de fazer uma intervenção para o tema, né, fazer uma proposta para o tema. Então é importantíssimo nós, como cidadãos, a gente, né, olhar, né, problematizar, discutir sobre e também propor, né, possibilidades de mudança, né, caminhos para mudar nessas realidades, já que a maioria dos temas que a gente vai abordar, né, no vestibular, desculpa, no Enem especial, são problemas sociais. Então, todo Uhum. problema, né, vai demandar que na nossa conclusão a gente faça uma proposta. Aí é o critério 5 que a gente vai comentar no finalzinho. Tá bom, certinho. Passo pro próximo, então? Pode sim, pode sim. Bom, e aí a gente colocou uma folha, né? Você comentou da dimensão do texto, né? Então imagina que essa foto na lateral, ela representa, né, a folha escaneada que vai chegar para o professor corretor, né? Uhum. Então, o fato de ter lá as 30 linhas no limite ali, ela está muito ligada também a uma dinâmica de correção né, que a gente vai ter pouco tempo para poder avaliar isso, então, né, digamos que é o limite de uma folha tradicional, né, uma folha lá da Nossa, nossa. porque são muitos alunos que fazem, né? São milhões de alunos que prestam Enem todo ano. Imagina, é verdade, faz sentido. Precisar corrigir mais de uma folha ia ser não humano, né? Desumano. Sim. E imagina o professor também, né? Se a gente estabelece um modelo de mais de uma folha, né? O professor que também ele traz as provas para casa, ele também precisa ter uma dinâmica de correção, né? Uhum. Então, é um olhar qualitativo para o texto. Então, é um olhar que é importante a gente. Isso de ser uma página, ela facilita bastante. É. Bom, eu tenho uma ilustração de uma redação, né, na lateral, e a gente vai falar do primeiro critério, que é o domínio da norma padrão, né? Esse aqui é como se a gente estivesse falando, né, do que, né, tradicionalmente a gente, né, fala em outras palavras da gramática do texto, né? Então,
né, o quanto que a gente se aproxima de uma variante de prestígio. E essa variante de prestígio ela é registrada pela gramática, né? Então, do texto escrito, né? Então, acordes ortográficos, né? A forma de construção da frase, né? As regras de pontuação, tudo isso é considerado nesse primeiro critério. Eu vou abrir aqui a grade aqui, bom. E eu queria saber se você, Vitória, o pessoal que chegou, vocês querem comentar alguma questão específica desse critério. Acho que por enquanto não. Eu sempre tenho dificuldade, às vezes, que eu tento prestar mais atenção, né? Nessa questão de quando colocar vírgula, quando não colocar. Eu sempre tive um problema depois de palavra introdutória, quase assim, eu sempre esqueço de colocar vírgula, então é uma coisa que precisa realmente trabalhar, né? Eu acho que para qualquer aluno, ainda mais no nervosismo, acaba escrevendo coisa errada e não é nem por intenção mesmo, né? Bacana que você já até tem consciência, né, de qual aspecto é interessante você fazer uma revisão, né, de gramática, de fazer alguns exercícios. E muitas vezes o próprio professor, né, a plataforma que você usa, ou o feedback de algum colega, né, ele já vai sinalizando para você quais aspectos, né, desse critério em especial você pode aprimorar, né? Então, quando tem uma Uhum. recorrência, né, na questão da vírgula, ou, sei lá, concordância. Então já acende uma luz de que, olha, eu preciso entender tecnicamente como que eu posso me aproximar dessa variante de prestígio da gramática, essa norma padrão, né? E aí é uma questão, né, de reescrita também. Então, é Sim. considerado um processo de aprendizagem, né? Você produzir o texto, o professor circular, né, apontar, né? Então você recebeu o feedback, não só olhar para ele, mas é você, tipo, não, beleza, vou reescrever, vou considerar, vamos lá. Uhum. É, verdade. Bom, Quer que passe para a próxima, então? pode ser, pode ser. Aqui. E o segundo, ele é abordagem temática. Bom, eu coloquei esse nome porque, né, o primeiro ponto é que a gente vai receber uma frase que a gente chama de proposta, né? Então, por exemplo, né, a persistência da violência contra a mulher, né? Ou a questão do uso de dados lá, a questão, aquele Enem que foi em 2018. O ano passado foi qual? Vocês lembram? Você lembra a proposta? Nossa, não vou lembrar. Não vou lembrar Ah, porque você sai tão exausto que eu não. Nossa, tudo eu tinha bem. até eu acho que o meio do ano eu tinha até os livros aí ainda, que eu não tinha jogado fora, depois eu dei fim, mas não Imagina, lembro. tranquilo. Mas vamos pensar, por exemplo, na frase temática de 2014, que foi a persistência da violência contra a mulher, né? Uhum, Então, essa questão da abordagem temática é que eu tenho que falar de violência, né? Eu tenho que falar da persistência da violência contra a mulher. uhum, Então, essas palavras-chave, elas precisam ser transversais durante o nosso texto, né? Então, se eu falar só sobre violência, então eu tenho uma tangência ao tema, né? Não estou atendendo de forma completa o tema, né? Se eu falo só sobre a mulher na sociedade, também eu não estou atendendo de forma completa o tema, é verdade. né? Uhum, Então, é comum, né, em alguns anos do Enem, em especial, né, já ter um encaminhamento, né? Então, falar sobre intolerância religiosa, falar, né, que existe, né, um processo de manipulação dos dados, né? A questão da publicidade infantil. Bom, o modelo Enem ele já dá um norte para você desenvolver o texto, né? uhum, Uma questão importante desse critério, pessoal, é que você fazendo uma abordagem completa, você já tem 80 pontos. O que vai fazer você extrapolar para 120, né, é você produzir um texto que dialoga com a coletânea, né? Então, dialogar no sentido, não é só Ctrl+C, Ctrl+V, porque quando você copia da coletânea, né, então isso é desconsiderado na hora da correção do texto. Agora, quando eu pego aquela ideia daquele texto, então imagina que a gente tem um gráfico, né? E esse gráfico mostra que vai subindo assim a violência contra a mulher. E aí eu uso uhum. essa informação para o texto e falo, né? A violência contra a mulher aumenta gradativamente, né? Então eu estou dialogando com Entendi. parte da coletânea. Mas Então você quando não pode eu falo, pegar, por exemplo, dados do gráfico e utilizar? pode Pode. sim, pode sim. É,
Aí você usa os dados de forma argumentativa, você, né, você ressignifica esses, né, esse uso dessa informação, né? Agora, né, fazer um texto que dialoga com a coletânea, ele é um texto que, né, baseado em paráfrase, né, baseado em reflexões dentro do repertório que foi apresentado pela coletânea, vai fazer com que você chegue até 1,2 ou até 120 pontos na competência 2, que vai fazer você extrapolar para 160, para 200, é você mobilizar conhecimento da sua formação, que aí vai ciências da natureza, exatas, linguagens humanas. Então, trazer o seu repertório para, né, dialogar com o tema. Uhum. Então, né, aqui a importância de, por exemplo, na construção do meu rascunho, né, a importância da coletânea também é de ativar a memória. Então, você vai lendo os textos e vai relacionando com outros textos que você leu. E você escolhe algumas referências, né? E não precisa ser necessariamente referências eruditas, assim, aquele filósofo, aquele pensador lá do colégio, né? Vocês também no Enem, né, podem utilizar filmes, músicas, né? Então, esses repertórios, eles são legítimos, né? Eles são considerados como, né, possibilidades para uso argumentativo. Sim. Então, quando você utiliza um repertório externo, se faz com que, desde que ele seja associado ao tema, né, que a gente chama de É pertinente, exatamente isso que eu ia falar. Porque não adianta só colocar, né? Falar assim, eu quero usar é, repertório pra falar, nossa, consegui colocar alguma coisa do meu dia a dia dentro do texto, mas se não tem nada a ver com o tema, né? Aí não. sim, se não tem nada a ver com o tema, aí ele puxa a sua nota para baixo, aí viu? Então, a importância do repertório para, né, para buscar esse maior desempenho. Acho que esse é o principal recado, assim, para pensar na competência 2. Tudo bem? Isso aqui? Sim? Tudo certo. Por isso que também é Beleza. tão importante o vestibulando sempre estar lendo atualidades, né? Porque assim ele consegue, de alguma forma, às vezes, lembrar de alguma coisa que ele leu e citar. Com certeza. Então, leitura de jornais, ver diferentes fontes, né? Quem gosta de podcast, né? Tem podcasts, por exemplo, o Jornal Nexo. Você conhece esse jornal? Eu já ouvi falar, mas eu não leio tanto. Eles Mas eu já ouvi recentemente, falar assim. eles lançaram recentemente né, aquela newsletter lá que eles mandam no e-mails, né, as atualizações. Sim. Eles vão fazer uma especialmente para trabalhar atualidades. Ai, que Então, legal. vão fazer especialmente para atualidades para o Enem. Depois eu vou te mandar o e-mail, que aí você pode colocar como sugestão, né, nas publicações da Ai, página. sim, com certeza. Eles lançaram hoje, inclusive, eu vi isso no e-mail e Que ele é um legal. portal que ganhou. Se não ganhou, ele, como posso dizer, ele foi finalista em infográficos, né? Então Nossa, eles têm jornalistas fantásticos. Eles têm um podcast chamado Pode Dormir com Essa, que é um podcast semanal. Esse podcast está no Spotify, está em outras plataformas. O que, que eles fazem? Eles fazem uma revisão da semana. Quais foram os principais eventos que apareceram durante a semana? Então, ele é nossa, um, isso é bem legal mesmo. e aí, a minha sugestão, né, como ao utilizar um podcast, por exemplo, né, não só esse, mas pode ser professores debatendo algum tema, analisando filme, analisando obras literárias, né? Então, é fazer uma leitura, uma escuta ativa. Então, conforme a pessoa vai falando, né, muito mais do que assistir com o olho fechado lá, quase dormindo, né, que também pode ser um caminho, às vezes, assim, ou vocês estão no ônibus, no transporte, estão ouvindo, mas se você estiver no ambiente estático, vocês puderem pegar o caderno ou anotar no computador, né, cria um registro para dialogar com esse conteúdo, né? Acho que Com esse é um caminho certeza tem. bacana. Nossa, achei sensacional isso que eles fazem essa revisão da semana, porque às vezes a pessoa tá no toda a sua organização de estudo e acaba quando tá cansado não quer sentar para ler jornal, por exemplo, né? E se você chega, por exemplo, no final da semana e dá uma escutada nisso, já é bem legal, né? Não só para você usar no repertório de alguma redação, mas só para você ter uma visão de mundo Tá também, né? conectado, hein? Com certeza. Então fica o convite para você conhecer esse podcast, assim, eu acompanho ele semanalmente, né? Acho que tem um programa da GNT que agora eu esqueci o nome, que é com o MC, do Porchat, tem mais uns dois. Você já viu esse programa? Não conheço.
É que eu acho que se eu abrir o Spotify agora, ele vai sair da live, É, mas vai depois eu posso sair. passar Mas para depois você me vocês. passa e a gente indica também. Tá, ok. Que também é Beleza. assim, mas aí esse é mais temático. Então é falar sobre Uhum. problemas da sociedade, racismo, então, ou um problema da semana, né? Então, a gente teve casos de cancelamento, racismo, né? Enfim, diversos temas interessantes, questões significativas da sociedade. Aí esse quarteto vai debater, bem interessante também. Legal, que também podem ser, às vezes, temas que, bom, não sei, já deve estar definido, né? Mas às vezes, contudo, pode dar um indício a algum tema que pode cair na redação, né? Com certeza, sim, com certeza. Passar para o próximo critério. Então, Tá ótimo, pode passar assim. Bom, próximo tem a ver após a leitura, né, da coletânea, né, entender qual que é a proposta temática, é a gente escrever, né, dentro do nosso rascunho, né, um planejamento de cada parte do nosso texto. Então, aqui uma reflexão importante para a gente fazer é assim: eu fiz a minha introdução, né, a minha introdução ela tem um objetivo definido, né, ela tem pontos de vista, ela contextualiza o tema, ela, né, apresenta para o leitor o que vai ser discutido, beleza. Segundo parágrafo, ele já defende um ponto de vista? Se ele não defende, então ele é um parágrafo informativo. Se ele for um parágrafo informativo e você manter ele do jeito que está, pode ser que o texto ele permaneça apenas dissertativo. E lembra que a gente precisa escrever um texto dissertativo argumentativo, né? uhum. Então, a partir do segundo, né? Alguns casos no terceiro, mas principalmente a partir do segundo, já para ganhar tempo, né? Dentro do limite de redação que Sim. a gente tem. Então a gente precisa terminar o segundo, o terceiro parágrafo e ter consciência. Esse parágrafo, ele defende um ponto de vista, ele é um repertório, né? Aí pensando na competência 2 associada a 3, ele defende um ponto de vista, né? Então ele é um repertório, né, pessoal que vai fazer com que eu, né, avance nessa competência. Então isso é algo que dá para a gente fazer de forma muito consciente, assim, né, dentro das nossas escolhas. Uhum. Então, o Sim. projeto de texto alguns professores chamam de coerência, né? Então, é essa coerência entre parágrafos, né? Entendi. E agora até eu acho que como uma dica assim, né, para os vestibulantes, o que você acha que é como corretor, até como professor, que você acha que é essencial ter dentro de cada parágrafo, assim, a partir do segundo, né? Porque o primeiro a gente sabe que é mais uma contextualização do tema e definir a sua tese, né, que você vai defender durante todo o texto, mas nos argumentos em si, o que você acha que é essencial ter? Vamos imaginar que na introdução, no seu projeto de texto, você pensou em duas teses, né? Vamos pensar na questão um tema, sei lá, alimentação saudável no Brasil, né? Os desafios dessa Uhum. alimentação. Então, digamos que das teses eu pense, por exemplo, na importância de uma educação alimentar, né? Então, falta uma educação alimentar, então isso pode ser uma tese. Uma segunda é que existe uma necessidade de políticas públicas que favoreçam a produção de alimentos orgânicos, que reduzam alimentos transgênicos, né? Que façam com que a gente Uhum. circule alimentos de fato saudáveis. Eu tenho definido duas teses na minha introdução, tudo bem? Entendi, tá. Imagina que no projeto de texto, o segundo parágrafo, ele precisa desenvolver uma dessas duas teses. Então, né, a forma como eu vou produzir esse parágrafo é importante que ele dialogue, por exemplo, nesse projeto de texto, ou com a educação alimentar, ou com a questão dessa necessidade, exemplificar, né, cases bem-sucedidos de políticas públicas, né, que desenvolveram, né, a produção de alimentos orgânicos, né, ou problematizar a questão dos agrotóxicos, dos transgênicos. Uhum. Então eu preciso, né, o segundo parágrafo, por exemplo, ele precisa desenvolver uma das teses, apresentar argumentos para essa tese. Terceiro parágrafo também, né? Se eu tiver duas teses, né? Uma forma de fazer um projeto de texto mais clássico, assim, que é recorrente em alguns cursinhos preparatórios que eles sugerem, né, como possibilidade, é Uhum. você ter cada parágrafo casado com uma das teses, né? Tá. Esse é um caminho, assim, né? Por que que muitas vezes, né, tem professores que sugerem esses caminhos? Porque como eu comentei com vocês no início, que é uma correção mais rápida, então,
né, o corretor também, ele enxerga esses links de uma forma muito mais precisa, essa objetividade do projeto, né? Então, Uhum. a funcionalidade de cada parágrafo. Então, esse é um caminho bacana. Assim. E a conclusão do texto, consequentemente, se eu coloquei na tese que falta uma educação alimentar, né, eu desenvolvi num parágrafo a importância, né, dessa formação, né? Eu lembrei agora, tem um documentário chamado Super Size Me. Já ouviu falar? É a que fala sobre fast food nos Estados Unidos, não é? Esse aí, que o cara Sim. come 30 dias, Aham. né? Então, digamos que eu uso no parágrafo, eu trago esse documentário, né? Documentário que Uhum. as professores adoram fazer na escola, né? Você assistiu na escola ou você assistiu por conta? Eu acho que eu assisti na escola. E, nossa, eu tô até Então, pensando com quem foi. Eu não lembro com que professor que foi, que eu ia falar talvez foi a Dani, mas eu não lembro. Mas eu então, lembro que eu assisti na escola. é escola, né? Então, os meus alunos também viram, né? A gente coloquei. Então, digamos que esse, a partir de, eu estou citando esse documentário como argumento para problematizar os impactos na saúde, né? Então, hoje a gente pode pensar, por exemplo, no argumento, né? Por que alimentos que têm uma quantidade excessiva de sódio, uma quantidade excessiva de açúcar, não aparece uma sinalização, igual tem, né, por exemplo, o alimento transgênico, igual, por exemplo, Uhum. embalagem de cigarro tem os impactos da saúde, né? Então, existe uma leis em andamento que estão trabalhando essa questão da importância de se sinalizar, né, que as pessoas tenham consciência do impacto na saúde, né? Se eu Sim, estou tomando esse refrigerante que tem uma quantidade altíssima de açúcar, não vai, né? Então, eu posso citar isso como argumento. E aí, minha conclusão, para finalizar o critério 3, é importante que, por exemplo, né, eu faça uma proposta para tentar reduzir, minimizar essa questão dessa necessidade de trabalhar a educação alimentar. Então, pense em Ministério da Educação, escola, né, em parcerias. sim. Então, tá vendo que eu tenho o link da introdução, argumentação, proposta de intervenção. Isso é projeto de texto, é um diálogo interno no texto, dentro do Sim, e aí no texto. final, no caso de duas teses, você tem a proposta de intervenção dividida, né, para ambas as teses. Tendo espaço dentro do texto, é interessante ter as duas. Né? Já houve anos no Enem que se valorizava duas propostas. Hoje, o fato de ter uma proposta completa, né, associada a uma das teses, né, possibilita, né, vocês atingirem até a nota máxima, tendo os cinco, né, os cinco elementos da proposta. Sim. Bom, vou passar então para o próximo critério. Beleza. Muito bem. Bom, o quarto critério, pessoal, né, a gente coloquei aqui coesão textual. Você sabe o que é coesão, Vitória? Como que você definiria? Ai, eu sabia, calma. Não é que. Não é, é a coesão de ideias, não é? Que uma ideia tem que dialogar com a outra, não é isso? Então, isso é o critério 3 que a gente chama também de coerência. Ah, tá. Não, então. Esse é o 3. Então confundo coesão e coerência, não. Esse é o nome próximo, assim, né? Mas então a coerência é isso, é esse diálogo entre ideias, né? A coesão são os mecanismos linguísticos, né? São Hum. as palavras que conectam essas ideias, né? Então, né, a coesão é tecnicamente, né, aquela palavra, por exemplo, que vai estabelecer uma relação de contraste, né, que vai introduzir, vai ser um operador argumentativo. Então, é importante, por exemplo, que a gente tenha esses elementos coesivos, né, entre parágrafos. Então, o corretor ele olha, por exemplo, entre o penúltimo parágrafo e o último, digamos que eu uso aquele clássico, né? Como que 50% das redações começam a conclusão? Como 50% das redações começam com Das confusão? redações. É, Conclui-se que, concluímos que, resumidamente. portanto, Aham. né? Então, conclui-se, portanto, imagina que tanto conclui como portanto, por exemplo, né? A gente tem então, né, um elemento coesivo que vai estabelecer uma relação entre o parágrafo anterior e o início do último parágrafo, Uhum. né? Então,
Ele vai ser um articulador que vai falar assim, olha, de tudo que foi dito anteriormente, agora é o momento de eu concluir a minha ideia. Tá. Então a gente fala que esse é um elemento coesivo inter, de entre parágrafos. Uhum. Então, é importante ter, para buscar a nota máxima nessa competência, né, pelo menos dois, né, no mínimo dois, entre parágrafos, inter, né, entre parágrafos. E também é importante, dentro dos parágrafos, né, vocês também utilizarem as preposições, as conjunções, para fazer essa mobilização das ideias. Então, Sim, a competência 4 ela vai desenvolver esse olhar para a redação. sim. E também, eu acho que esses mecanismos de coesão textual, eles também vão dar mais fluidez pro texto, né? Porque se você usa preposições, se você usa essas palavras, esses links, né, que em inglês a gente chamaria de linking words entre os parágrafos, também vai dar essa fluidez pro texto, né? Não vai parecer um negócio meio que estacato, tipo, esse argumento passou para outro negócio que às vezes, tipo, pode ter a ver, mas tendo essa palavra já dá um link a mais, né? Perfeito, assim, então ele contribui com essa questão da fluidez, nessa essa organização do texto, nessa, então são marcas importantes assim para mostrar como de forma também consciente você está organizando as ideias, assim, então Uhum. ele traz vários sinais importantes para a fluidez do texto. Acho que esse é o critério 4. Então, passar pro 5, então. Ótimo. Bom, o 5, pessoal, né, a proposta de intervenção, né, majoritariamente, né, nos últimos anos, a gente tende a concentrar na conclusão. Então, é importante que, né, vocês separem, né, o último parágrafo do texto, em especial, para, né, organizar as ideias associadas a, né, como que eu posso, né, propor uma solução para essas questões que foram levantadas durante o meu texto. As questões que eu falo, por exemplo, se eu vejo na educação alimentar a necessidade, né, de intervenções na escola, espaços na escola para discutir, palestras, então eu preciso, né, desse espaço. Então, o parágrafo final, a gente vai escrever uma proposta de intervenção. Nos últimos anos, em especial esse ano também, né, a gente vai ter um olhar para a proposta também estrutural. Então, Uhum. existe alguém que promove essa proposta? Esse alguém é um órgão, né? Então, né, como posso dizer, é um agente social? Então, sei lá, é um ministério, é uma secretaria, é um governo, são organizações, né? Por que é importante pensar nesse universo mais macro? Porque os problemas que a gente vai trabalhar dentro do modelo Enem são problemas a nível Brasil. Uhum. Então, dá para a gente pensar assim em responsabilizar os outros, né? Isso não entra como proposta. Não dá para a gente pensar em, né, só falar que as pessoas têm que se conscientizar. Não, mas como, né? Quem que vai Sim. ser responsável por esse movimento? Então, porque senão vira discurso de político, né? O político fala: "Vamos ter mais educação, mais saúde". Tá, mas ei, quem que vai E aí, executar? como? Como? Então, por isso que eu gosto de conversar com os meus alunos e falar assim, olha, esse é um momento político, é importantíssimo, né? A Sim. gente saber quem vai fazer, como, por quê, né? Qual que é a finalidade, né? E se existe uma preocupação em detalhar uma dessas esferas, né? Então, Tá. esses são os 5 critérios. Então, eu vou separei no último slide um parágrafo de proposta de intervenção, né? Então, acho que a ideia de fechar essa live com uma proposta de intervenção é apresentar para vocês esses 5 elementos dentro de um parágrafo, porque Uhum. a presença deles articulada à tese, né, vai lidando o tema, né, tem tudo a ver com o tema, vai fazer vocês baterem na nota máxima, no 200, né, batata. É saber organizar, contendo os 5 elementos e sucesso. Então, Uhum. se for para sair aqui, né, com uma certeza é de que treinando, 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 você chega lá nos 200, com certeza. Essa aqui é retorno imediato. Então tá. É muito bom, porque eu lembro que quando eu comecei a treinar o tipo de redação mesmo pro Enem na escola, eu sempre me perguntava assim, proposta de intervenção, tá, mas o que que eu vou falar que
para dar uma solução para esse problema, né, basicamente. E aí que eu lembro que os meus professores começaram a falar, é muito importante você falar falar quem vai fazer isso e como vai fazer isso. Você pode apelar para a sociedade, por exemplo, mas você sempre tem que ter algum órgão, alguma secretaria, ministério por trás, assim. Então, isso ficou muito marcado na minha cabeça, porque eu sempre lembro que quando eu preciso escrever redação modelo Enem, eu preciso, assim, eu preciso citar alguém, né? Alguém que tem que fazer a diferença. E é bom também que desenvolve esse raciocínio de, tipo assim, quem dentro do nosso estado tem o poder de colocar alguma medida assim em prática, né? Eu acho que é até interessante pensar desse modo, assim. Com certeza, excelente, assim. E eu acho que é importante a gente pensar também nessas esferas da importância da escala, né? Uhum, Então, a gente acabou de passar por eleições municipais, então, atingir de ponta a ponta, né, o município de São Paulo, né? E no Brasil, que é tão diverso, são tantas realidades diferentes, né? sim, Então, buscar pensar nesses movimentos mais macro mesmo, assim, né? Então, os órgãos governamentais, eles são os principais responsáveis, assim, né? sim. O próximo, ele tem texto. Eu acho que eu vou tentar ver se fica melhor no meu computador, porque senão não vai dar pra ler um pedaço ali, né? Peraí. Deixa eu ver. Como que eu saio daqui agora? Ai, eu tô com medo de terminar a live. Não, acho que Ah, não, né? bom, Calma. Ai, que medo. deixa eu ver. Pera. Deixa eu ver se é onde tem. Ah, eu acho que aqui, ó. Pera. Isso, tá. Aí eu consigo virar a minha câmera. Isso, foi. Opa, tá ótimo. Dá pra Visualizar. ler? Bom, dá sim, dá sim. Então, Perfeito. eu escolhi um tema, por exemplo, né, o suicídio entre jovens, uma questão pouco discutida no Brasil. Então, imagina que essa é a proposta temática e esse parágrafo é a introdução, né? Então, o que que eu fiz? Né? Eu destaquei as teses, né? Então, Uhum. depois eu pedi para você ler, para a gente fazer uma troca. E aí eu só vou fazer um comentário em cima de possibilidades de um projeto de texto, né? Tá. Então, a ideia da apresentação dessa introdução é para a gente fazer essa troca. Você poderia ler, Vitória? Sim, claro. A série 13 Reasons Why, exibida pela plataforma de streaming Netflix, foi alvo de inúmeras críticas na mídia por romantizar o suicídio e apresentá-lo como válvula de escape à realidade. Contudo, o alto índice de audiência do seriado promoveu o debate sobre o autoextermínio entre jovens, efeito relevante, sobretudo na realidade do Brasil, onde o assunto em questão até então era negligenciado e tratado como tabu. A partir desses fatos, é possível afirmar que entre os motivos para que a sociedade negligencie o tema estão o preconceito e a desinformação. É uma pena. Você chegou a assistir a série? Chegou. Não assisti porque eu. Vou até virar a câmera para eu falar rapidinho. É, eu acho que eu fico muito angustiada com coisa assim. Aí eu falei, não, não vou assistir, melhor não. Aí eu acabei nunca assistindo, porque saiu, eu acho que eu tinha. Ia fazer 16 e agora eu tô com 18. E aí eu, na época, eu falei, não, não quero assistir, mas até hoje eu nunca assisti. Mas assim, eu sei que teve bastante repercussão, né? Porque eu tenho muitas amigas que assistiram e falaram que era meio forte, assim. E depois teve toda essa repercussão realmente de falar que foi um suicídio romantizado, né? E uma coisa que era talvez para levar a ajuda, né? As pessoas procurarem ajuda, na verdade, fez o contrário. Sim, infelizmente teve essa repercussão, né? E teve várias pressões, aí teve na segunda temporada que já apresentava, como posso dizer, as adequações, né, as normas para de alguma forma, né, tratar desse tema, né? Uhum, E a gente conversou de repertório, né? Então observa que quando o aluno entrou em contato com esse tema, né, ele já fez um link com a série que ele assistiu, né? Que não é um repertório erudito, né? Então, ele utilizou como contextualização apresentar a repercussão dessa série. Né? Também ela poderia posicionar essa série como exemplificação, como argumentação. Então, esse mesmo repertório, ele está funcionando aqui como uma contextualização
mas no meu projeto de texto eu poderia também usar para desenvolver essa questão do tabu que apareceu, né? Então Uhum. aparece como uma tese assim da forma como as pessoas têm desinformação sobre o assunto. Então isso poderia ser desenvolvido a partir da repercussão também dessa série, né? Sim. Então a ideia desse parágrafo é tanto para exemplificar o que eu falei para vocês, né, dos repertórios legítimos, que são, né, inúmeras possibilidades, e aproveitem para testar especialmente antes do dia, né? Então, testar com música, testar com filme, né? Uhum. Com o que vocês fizeram, né? Acho que é importante né, vocês explicitarem isso, receberem feedback, né? Se não for de professores, né, trocar com colegas, porque vai dando mais segurança também, né? E foi o que eu Sim. comentei no critério 2, o que extrapola para 160 pontos e 200 é você ter essa apresentação de um repertório, né, que vai além da coletânea. Então, Uhum. imaginando que a menção a essa série não estava na coletânea, então foi, como posso dizer, foi um avanço assim dentro do texto, né? Sim, sim. Bom, e bom, olhando para, aí se você puder voltar lá Vou pro voltar para aí. Foi. Coach. Então, olhando agora para esse parágrafo que a Vitória acabou de ler, pessoal, então, onde está marcado em destaque, né, onde o assunto em questão até então era negligenciado e tratado como tabu, né, e mais embaixo, é possível afirmar que entre os motivos para que a sociedade negligencie o tema estão o preconceito e a desinformação. Então, aqui são pontos de vista que esse estudante ele escreveu e que ele tem como, né, projeto de texto desenvolver, né? Então, eu como leitor dessa redação, crio a expectativa de que o aluno vai problematizar essa questão do tabu, né, que é negligenciado pela sociedade, por parte da sociedade, não dá para generalizar, tem que ser importante também. Uhum. Falar sobre a questão da desinformação associada ao tema. Então, quais será que as estratégias argumentativas que esse aluno vai utilizar? Então, olha como o olhar para as competências começa a se conectar. Então, conforme cada parágrafo vai se conectando com as teses, né, vai avançando na nota 3, que é a nota de coerência do projeto de texto. Se é um repertório que não é da coletânea, também avança a competência 2 para, né, para uma nota mais avançada. E isso eu vou fazendo de uma forma conectada, porque a cada um bloco de redações eu releio a coletânea. Porque eu preciso também identificar se vai ter partes de cópia do texto, né? Ou se parte é uma paráfrase. Então, só vocês entenderem esse movimento. Então, dentro dessa introdução, eu já crio expectativas ou caminhos de projeto de texto possíveis, né? Então, como existe uma enumeração, preconceito e desinformação, é possível que eu tenha um parágrafo para cada um desses eixos temáticos. Aí vamos ver dessas teses, vamos ver o que vai. Aí eu não trouxe a redação completa por conta do formato do encontro, mas era para ilustrar como que nós enxergamos o projeto como um todo. Na introdução já pode sugerir bastante caminho. Sim. Passar então para um deles. Bom, imagina que dessa introdução que nós lemos, a gente olha agora para a proposta de intervenção desse texto, né? Uhum. Então, você pode ler, Vitória? Claro, claro. Logo, o Ministério da Saúde deve ampliar as campanhas nacionais de combate ao suicídio por meio do compartilhamento de informações sobre a prevenção, já que é fundamental que a população conheça as principais formas de ajudar indivíduos em estado de sofrimento mental. Essa iniciativa é primordial para que haja uma interrupção no ciclo de autodestruição entre os jovens brasileiros. Desse modo, cada vez mais pessoas em risco buscarão ajuda, e situações como a descrita pela série 13 Reasons Why serão reduzidas. Maravilha. Você viu que no finalzinho tem uma retomada da Sim, introdução? isso é, eu acho que para qualquer corretor ver isso deve ficar muito feliz, né? Sim, então, observe que você tem uma retomada circular com outras palavras, né? Então, você explicita um projeto de texto, né? Interessante, né? É uma das estratégias, né? Não é, tipo, né, a regra, né? Mas é, isso mostra que existe todo um planejamento do texto, né? E Uhum. que
tem esse objetivo de ajudar, né? Assim como foi descrito na série e tal. Bom, vamos olhar para as partes dessa proposta. Então, na competência 5, né? Então, exemplificando com esse parágrafo, a gente tem uma série de elementos que constrói esse parágrafo. Para a gente ter uma proposta, né? Que quando, digamos que um eleitor, por exemplo, escute, ele tem a segurança de que é algo viável, né? Uhum. Então, pensando nesse problema da questão do suicídio no Brasil, vamos ver como que está estruturada essa proposta. Você pode Vou passar passar para o para o próximo próximo. slide? Sim. Dá pra ler. Dá uma olhadinha. Então, sublinhado, logo na primeira linha, antes começar a mudar as cores, a gente tem o agente, né? Que nesse caso aqui é o Ministério da Saúde. Uhum. Então, lembra que eu comentei um pouquinho antes, né? Então, a gente tem, né, um órgão que ele, né, tem como, né, objetivo atender e proporcionar políticas públicas para o Brasil todo, né? Então, esse órgão, esse agente é o Ministério da Saúde, né? Em vermelho, deve ampliar campanhas nacionais, né, de combate ao suicídio. Então, é a ação que ele vai fazer, né? Ele vai ampliar as campanhas, né? Eu poderia trocar, por exemplo, sei lá, deve investir na ampliação de campanhas, né? Então, eu observa que eles são verbos de atuação ativa, né? Então, são ações Uhum. concretas, né? Então, ampliar é aumentar, né? Então, dá para mensurar esses dados, né? Sim. Eu estou chamando a atenção para o verbo, Vitória, porque às vezes a gente coloca conscientizar, mas como que eu vou mensurar a conscientização, né? É verdade. Então, existem alguns verbos que a gente utiliza na nossa proposta, né, que eles têm, eles são menos ações mais concretas, né? Sim, Então, sim. pensando na viabilidade da proposta, é importante a gente pensar nessa construção, né? Em verde, tá lá, por meio, né? Então, já é um mecanismo de introduzir o modo como isso vai acontecer, que é uma das esferas. Então, eu tenho o agente, que está sublinhado, eu tenho, né, a ação em vermelho, eu tenho o modo como isso vai acontecer em verde, por meio do compartilhamento de informações sobre a prevenção. Então, esse por meio do compartilhamento, então, que seja por redes sociais, que seja por meio de folders, não está detalhado ainda. Eu posso detalhar e acrescentar a esfera do detalhamento aqui. Mas a escolha desse estudante foi, né, apresentar o modo como isso vai acontecer e, na sequência, já apresentar a finalidade. Olha como iniciar a finalidade. Já que é fundamental que a população conheça as principais formas de ajudar indivíduos em estados de sofrimento mental, né? Então, sofrimento mental provavelmente é um sinônimo para evitar a repetição de outros conceitos que ela usou durante o texto, né? Porque Sim. causa estranhamento, não causa? É um Sofrimento mental. pouco. Um Então, pouco porque você tá falando, tá, mas que sofrimento, né? Mas ao longo do texto ela já deve ter usado o sofrimento a qual ela se refere. sim, ela deve ter contextualizado, desenvolvido isso, e também provavelmente é uma tentativa né, por meio de sinônimos, né, estabelecer não, um texto que tenha menos repetições possíveis. Então, né, às vezes, né, causa um estranhamento por conta desse esforço, né, do estudante de apresentar o repertório, né, na escolha das palavras. Tá? Bom, então tem a finalidade aqui que é ajudar os indivíduos, então isso está marcado, né, a partir do já que. E esse é um dos elementos da proposta, que é a finalidade. E o último, essa iniciativa é primordial para que haja uma interrupção do ciclo de autodestruição, ou do ciclo do suicídio, entre jovens brasileiros. Desse modo, cada vez mais pessoas em risco buscarão ajuda e situações como a descrita pela série serão reduzidas. Então, essa iniciativa, observa que a iniciativa ela engloba toda a proposta, né? Então, Uhum. é como se fosse um encapsulamento, né? Então você pega toda essa informação e junta na iniciativa e detalha a proposta como um todo. Esse detalhamento ele é uma estratégia de você, né, detalhar um pouquinho mais, né? É primordial para que haja uma interrupção. Então, é como se estivesse reforçando a finalidade disso. Então a gente vai considerar como um detalhamento da finalidade. Tá.
E aí a gente tem os 5 elementos. Então, agente sublinhado, ação em vermelho, o modo em verde, a finalidade, azul mais escuro, o azul mais claro e detalhamento. Observa que a leitura está relacionado ao tema, a tese, beleza. Né? Tem agente, 40. Tem ação, 80. Modo, 120. Finalidade, detalhamento, gol, 200. É isso aí. Ah, então ter esses 5 critérios é 200 na lata, então é isso. 200 na lata, desde que esteja dialogando com o tema, com a tese, é chute pro gol. Né, então é importante, né, quando forem escrever o rascunho da proposta de intervenção, desse parágrafo, né, vocês estabelecerem formas né, de garantir a presença deles de uma forma consciente. Isso já vai contribuir com, né, uma garantia de que você vai chegar lá. Chegar lá. Uhum. Virar, então. Não, mas eu achei bem interessante isso desses 5 aspectos, porque acho que o principal ponto onde muitos estudantes perdem pontos na redação é realmente a proposta de intervenção, né? Acho que você, como corretor, vai saber falar melhor. Mas o que eu tenho também que escuto de amigos e tudo, a maior dificuldade é essa mesmo. Sim, você tem uma ideia, assim, em 2009, 2010, quando eu fiz no segundo ano e no terceiro ano do médio, Uhum. eu não lembro da professora falar de proposta de intervenção. A primeira vez que eu vi foi falar foi no cursinho, né? Porque, enfim, talvez não seja da atualização da professora, né? Para esse vestibular, para esse formato, né? Eu lembro que depois, 15, 16, 17, eu voltei para essa escola, que aí eu tenho contato até hoje com o professor de Sociologia, foi ele que me incentivou, né, a fazer a universidade pública, então eu sempre volto com muito carinho, assim, para conversar com ele, conversar com os alunos do terceiro ano, Uhum. e ainda encontro ainda em algumas salas, né, que eu vou em mais de uma escola com ele, eu trabalho em acho que 2 ou 3 escolas estaduais, vou pelo menos em 2, eu tento me organizar para ir. Uhum. E às vezes eu encontro estudantes do terceiro ano que às vezes não têm conhecimento dessa parte da redação, que é algo muito específico do Enem. Mas grande maioria vai fazer, né, a maioria vai fazer o Enem, né? E se nos centros urbanos, né, porque a gente está falando aqui né, de uma realidade mais próxima à minha, que é a Zona Sul, Zona Oeste de São Paulo, né, escolas periféricas, escolas públicas, assim, se dentro dos centros urbanos já tem essa ausência, então imagina, né, em regiões muito mais distantes dos centros urbanos, em outros estados, né, então, né, essa iniciativa do Juntos no Vestibular, né, de socializar essa informação, para mim, assim, é grandiosa, assim, né? O desejo é que, né, chegue essas informações em muitos estudantes, né? Você que vai estar assistindo depois, né, desejo que você possa, né, a partir do que eu coloquei lá as 5 partes, tire um print, lê outras redações nota 1000, faz o processo de identificar esses elementos, faz novas redações, escreve, né, garante essa pontuação, né, garante a sua vaga numa universidade de qualidade, seja do ProUni, seja uma universidade federal, ocupa seu espaço, né? Tamo junto. Com certeza. Obrigada, viu, Ricardo? Tem mais alguma dica que você quer dar? Ou... Bom, queria, né, antes de compartilhar uma dica para finalizar, agradecer essa oportunidade de estar com vocês, de estar conversando, né, poder estar falando sobre redação, sobre linguagens, né? Acho que é, acho que uma dica acho que é buscar assim, né, enxergar em tudo que vocês estão acessando de informação, né, de bens culturais, que seja filmes, séries, né, enxergar isso como repertório, associar possíveis temas, né, é valorizar de fato, né, a sua trajetória, né. Uhum. Então, não é só, né, os alunos têm acesso, né, aos livros eruditos, que não, existe uma série de conteúdos que a gente tem acesso no nosso dia a dia que são legítimos de utilizar na nossa redação, né? E fazendo uma breve propaganda, se possível, né, desse Insta que eu tô, Claro, claro. eu vou abordar o caderno de linguagens, né? Então, a semana eu olho para diferentes competências dos exercícios de linguagens. Então, quem quiser, né, até o Enem, nas próximas 5, 6 semanas, quiser também
fazer uma revisão dessas habilidades de leitura, que aí é exercício de interpretação. Aí eu vou apresentando algumas possibilidades, algumas sugestões de leitura que reforçam essas habilidades, né? E, bom, então eu termino também com essa propaganda também, mas espero que seja para depois, que quem fosse depois, que aproveite bastante, né? E dentro desse período que a gente tem até o Enem, é possível a gente, né, se desenvolver nessas competências também, né? Aproveitem, assim, se organizem no tempo e força aí. Com certeza. Muito obrigada pela conversa hoje, Ricardo. Eu acho que vai ajudar bastante gente. E quem puder, gente, quem precisar de mais dicas com específica, exercícios de linguagem, etc., para o Enem, por favor, sigam o Lab Linguagens, que é a página do professor. E muito obrigada por hoje. A gente se encontra ainda numa próxima. Com certeza, vai ser um prazer. Obrigado, Pedro. Tchau, 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 hein? tchau.